Micropigmentação ou tatuagem nos lábios pode ser perigoso. Se você decidiu fazer uma micropigmentação nos lábios, precisa saber que esse procedimento pode ter alguns riscos. Continue lendo e aprenda mais sobre o assunto. A micropigmentação nos lábios é uma forma de maquiagem semipermanente. Em inglês ela é conhecida como lip glossing ou lip tint tattooing. Cabe esclarecer que esse procedimento é diferente da tatuagem labial tradicional. A micropigmentação utiliza uma agulha para injetar um pigmento personalizado na epiderme. Isso é feito com o objetivo de realçar a cor dos lábios. O procedimento leva algumas horas, mas os efeitos podem durar até 3 anos. Essa técnica para deixar os lábios mais vermelhos é divulgada como um procedimento eficaz e minimamente invasivo para tornar a boca sensual. No entanto, existe a possibilidade de que o procedimento não corra bem ou que o lábio seja danificado. Ou seja, os resultados de aparência natural desejados podem não ser alcançados. Além disso, a micropigmentação é cara e pode ser dolorosa. O que é micropigmentação e para que ela é usada? Vamos começar esclarecendo que existe uma diferença entre os procedimentos que têm a ver com a maquiagem labial e uma tatuagem. Ou seja, há pessoas que tatuam vários desenhos ou palavras nos lábios, principalmente o inferior, para fins estéticos. Por outro lado, na micropigmentação a intenção, técnica, os instrumentos e pigmentos utilizados variam. Até mesmo a área trabalhada é diferente, já que neste caso o procedimento é feito em toda a região dos lábios, que é recoberta pelo batom. Como mencionado, a micropigmentação é uma forma de maquiagem semipermanente. Nesse procedimento cosmético, os pigmentos são introduzidos apenas até a epiderme, por meio de agulhas projetadas para esse fim. É algo semelhante ao que é feito no microblading de sobrancelha. Quanto aos fins, a micropigmentação busca fortalecer a cor e uniformizar a tonalidade, eliminando ou reduzindo a necessidade de aplicação de batom. Também é criado um efeito de volume. Além disso, a micropigmentação também é aplicada em pessoas com vitiligo, para que as manchas na pele não sejam tão perceptíveis. No entanto, esse procedimento não ajuda na cura. Pelo contrário, o uso é desencorajado pelos profissionais de saúde. Como o procedimento é executado? Antes de começar o procedimento de micropigmentação, um termo de consentimento deve ser assinado e um teste de alergia deve ser realizado. É necessário assegurar que a pessoa não sofrerá uma reação alérgica a certos componentes das substâncias. Em segundo lugar, vem o momento do desenho. Essa fase pode ocorrer alguns minutos antes do procedimento, ou com vários dias de antecedência. Atualmente existem programas de computador que permitem apresentar uma imagem para que a paciente visualize qual seria o resultado em potencial. Antes da inserção das agulhas, um creme tópico com propriedades anestésicas é aplicado para anestesiar a área e reduzir o desconforto durante a micropigmentação. Quando o anestésico faz efeito, o procedimento com as agulhas começa. Os pontos vão sendo traçados nos lábios, desenhando o contorno da boca. A cor é aplicada de fora para dentro, suavizando-se à medida em que penetra a mucosa. Depois da conclusão do procedimento, é feita uma revisão, para garantir que os espaços onde a pigmentação está menos uniforme sejam preenchidos. Inclusive, podem até ser necessárias sessões posteriores para retoques. Resultados e benefícios. O resultado após a aplicação do blush labial é uma tonalidade melhor e a aparência de volume.
É conveniente esclarecer que esse procedimento não é considerado propriamente um preenchimento, pois não são injetadas substâncias como ácido hialurônico ou outras similares. Em geral, os seguintes benefícios são atribuídos à micropigmentação. A tonalidade resultante pode ficar mais harmônica com o tom de pele. A cor fica mais uniforme. Com a micropigmentação não é mais necessário usar batom. Ela pode corrigir alguns defeitos, como a assimetria. Também ajuda a fazer com que pequenas irregularidades nos lábios passem despercebidas. Duração da micropigmentação nos lábios. O efeito da micropigmentação é semipermanente. Isso significa que ela se mantém ao longo do tempo, pelo menos por alguns anos. Frequentemente são necessários retoques, depois de 12 ou 18 meses. Com o passar do tempo, todo o processo deve ser repetido para manter os resultados. Isso dependerá do tipo de pele e da idade da pessoa. Vários fatores podem contribuir para encurtar a duração ou vida útil da micropigmentação, fazendo com que o pigmento desbote ou desapareça mais rápido. Isso inclui exposição ao sol, hábito de fumar, pele oleosa ou um quadro de deficiência de ferro. Existem várias recomendações que devem ser levadas em consideração antes de realizar a micropigmentação. Nesse sentido, os especialistas recomendam evitar medicamentos que tenham efeito vasodilatador 24 horas antes do procedimento. Além disso, a paciente não deve consumir naproxeno, ibuprofeno ou aspirina, nem suplementos de vitamina I. Outras substâncias a evitar são o café e o álcool, pois eles podem afetar a absorção do pigmento. Em relação às contraindicações, a micropigmentação não é recomendada nos seguintes casos: mulheres grávidas ou lactantes, pacientes com diabetes, câncer, HIV, doenças do sistema imunológico, problemas de coagulação, hepatite ou psoríase, pessoas em tratamento quimioterápico. A maioria das pessoas relata uma dor leve a moderada durante o tratamento de micropigmentação labial. Isso ocorre porque essa é uma área sensível. Vermelhidão, inchaço, sangramento e hematomas também poderão estar presentes, embora todos esses efeitos possam variar de pessoa para pessoa. Posteriormente costuma ocorrer a descamação e exsudação de fluidos linfáticos, como acontece na maioria das tatuagens. Outros efeitos colaterais que ocorrem em alguns casos incluem infecção, febre, ressecamento, erupção na pele e pigmentação irregular. De acordo com as investigações realizadas, foram notificados casos de herpes após micropigmentação. Cuidados após a micropigmentação. Após o procedimento de micropigmentação labial, o processo de recuperação pode levar até 1,5 semanas para terminar. Tudo depende das características da pessoa e do cuidado que ela tem consigo mesma. Nesse sentido, as seguintes recomendações devem ser levadas em consideração. Não praticar esportes por um tempo e evitar suar. Evitar alimentos picantes ou muito quentes. Manter a área limpa usando lenços umedecidos ou água. Evitar beliscar feridas ou arrancar as casquinhas. Não dormir de bruços.
A micropigmentação pode não ser imediatamente perceptível. Em alguns casos, a cor parece desaparecer imediatamente após a cura das feridas. Isso é normal e não é motivo para preocupação. Os efeitos começam a ser notados em poucas semanas. No início, a cor também pode ser mais brilhante. Nestes primeiros momentos é preciso ter paciência e não pedir que sejam feitos retoques. Assim que o resultado real for visto, é importante ir à consulta de acompanhamento e controle. Realize a técnica com profissionais. É muito importante que todo o procedimento seja realizado em um ambiente controlado e seguro e que a execução seja feita por um profissional com experiência. É responsabilidade da paciente fazer a escolha apropriada para minimizar os riscos. Esta técnica deve ser executada por um esteticista, e não por um tatuador. Além disso, é importante contar com a assessoria do seu médico e de um dermatologista. Compartilhe com eles todas as dúvidas que você tiver.